Começa agora o Empreenda-se, um podcast feito para quem gosta de marketing, negócios e principalmente empreendedorismo. O tema de hoje é empreendendo no Brasil, sem jeitinho. E para o nosso bate-papo, nada melhor do que alguém com olhar de fora e que não esteja tão acostumado assim com o nosso jeitinho brasileiro. Então hoje temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio ele, que há mais de uma década vem transformando reais em euros, mais de 50 empresas atendidas em diversos estados brasileiros, além de continuar desenvolvendo projetos lá em Portugal, certo? Exatamente. Como empresário e consultor, são mais de 500 milhões de reais em vendas acompanhadas sob sua gestão. Português e fundador da Focar, uma empresa de consultoria empresarial. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, meu amigo, Bruno. parceiro, cliente e alguém que a gente tem um carinho, um respeito muito grande aqui na Mais do Mesmo. Então, obrigado pela visita, seja muito bem-vindo. É um privilégio estar aqui com vocês e vamos fazer um bate-papo bem legal aqui. Uma troca de experiências. Show, vai ser um prazer. E assim, aqui o podcast ele é curto, a gente tem um podcast de 45 minutos, uma horinha, então para a audiência já saber, esse é o tempo aí que nós vamos ter desse bate-papo. E aí, com tempo curto, a gente já começa com perguntas. Então, Felipe, vou começar por aqui. Empreender no Brasil, para você foi uma oportunidade ou uma adaptação? Te pergunto porque muita gente acaba vindo para o Brasil, fica, ou muitas vezes descobre ali uma oportunidade de negócio. Fala um pouquinho por quê? Por que um português lá diretamente de Portugal, em euros e mercado europeu, decidiu ou acabou vindo para se tornar empreendedor aqui no Brasil? Bom, eu não vim para o Brasil propriamente para empreender, Bruno. Na verdade, eu vim para o Brasil por outros motivos. Conheci uma pessoa em Portugal, que na altura a gente estabeleceu um relacionamento, e quando essa pessoa veio embora, eu vim com ela e fui diretamente para a Bahia. E eu acho que a minha história enquanto empreendedor começou aqui no Brasil, porque lá na Europa nós não temos muito essa ideia de empreender. Nós temos acesso a boas faculdades, a uma boa educação, só que essa educação é, na maior parte dos casos, centrada em a gente conseguir arrumar uma boa posição numa grande empresa para termos um emprego bem assalariado, bem pago, para a gente poder ter uma boa condição de vida. Só que quando eu cheguei ao Brasil, eu não tinha nada em vista, a realidade foi outra, eu fui diretamente para Salvador da Bahia, e em Salvador da Bahia eu comecei a procurar emprego. Eu era formado em gestão de marketing numa universidade portuguesa, já tinha trabalhado em Portugal, já tinha estado em Angola também, que eu tinha trabalhado lá um ano, tinha imigrado. Então, quando eu comecei a procurar emprego em Salvador, naquele momento não conhecia ninguém, e aquilo que me aparecia não eram empregos bem remunerados. Eram empregos, subempregos, salário mínimo. E então a pessoa que estava comigo naquele momento lançou-me o desafio de eu me desenvolver e de montar um negócio para mim. E aí eu comecei a pensar, cara, o que é que tu sabes fazer? Eu sei fazer business plan, sei fazer planejamento. Então eu fui empreender não por visão, mas por necessidade. E a partir do momento que eu comecei a empreender, isso nunca mais acabou. Então eu estou no Brasil desde 2016, estamos em 2026, já vão 10 anos de empreendedorismo e hoje eu pretendo continuar a empreender. Não tenho a visão de me tornar CLT, não que isso seja algo ruim, antes pelo contrário, não é? Porque eu trabalho com muitas empresas, com muitos empresários, com muitos colaboradores, são posições dignas. Mas eu gosto de empreender, por quê? Porque eu sinto que eu cumpro o meu propósito e porque eu também tenho mais autonomia. Então, basicamente, essa foi a minha vinda para o Brasil, o meu início de tudo começou por aí. Cara, é muito legal isso que você está dizendo, porque quando a gente fala de empreendedorismo, né, eu acho que tanto para quem empreende ou para quem não empreende, acho que a maioria das vezes a gente enxerga isso como risco. Porque empreender é risco. Você Exato. Pode gastar um tempo danado empreendendo, desenvolvendo aquilo, por vários fatores, aquilo pode dar muito certo ou pode não dar, e aí a gente tem que mudar a vida. É diferente, né? Quando você muda de emprego, você fecha um ciclo e abre outro. Quando você empreende, fechar um ciclo para de repente voltar para um trabalho formal ou para abrir outro negócio,
não é tão simples assim, né? Não é, É difícil. às vezes você deixou uma dívida, ou às vezes você tem funcionários e por aí vai. E aí que eu queria emendar a segunda pergunta. Por ser uma pessoa de fora do Brasil, por não ser brasileiro, empreendendo no Brasil, você acha que isso muda o jeito como você enxerga o risco? Porque o risco de empreender ele é real, né? Como eu disse, é o que a maioria das pessoas sentem. Você acha que o fato de estar empreendendo num país diferente melhora ou piora? Ou seja, muda essa parte de como você enxerga o risco? E aqui eu já até te pergunto, o que nesse começo você viu aqui que mais te surpreendeu quando você começou a empreender e fazer negócios no Brasil? Bom, eu antes de mais eu tenho que olhar para a minha origem. E eu, como eu venho de um país europeu, venho de Portugal, eu tive a felicidade de ter uma boa educação, tá? Não nasci rico, né? Antes pelo contrário, eu tenho muito orgulho do meu percurso, da minha origem. Tenho uma excelente mãe, mas ela não pôde assumir o papel de mãe durante a minha infância e juventude. Eu fui criado numa instituição de solidariedade social, como nós aqui falamos de orfanato, mas tive a felicidade de ser criado num bom orfanato, onde eu fui incutido de uma boa educação, de bons valores, tive uma boa educação também, fiz a minha faculdade, tive um bom percurso académico que me preparou para que eu depois, mais tarde, enxergasse quando eu cheguei ao Brasil que eu poderia ser empreendedor e ser mais cauteloso na hora de empreender. E eu faço este parênteses aqui porquê? Porque em Portugal não existe uma facilidade de crédito como existe no Brasil. Tá? Legal. Então o que é que acontece? Nós lá não temos facilidade para ter um cartão de crédito, lá é vergonhoso a gente ter dívida, ficar a dever a banco. Aqui a realidade é totalmente diferente. Aqui o Brasil é um país muito empreendedor, tem tudo para ser o melhor país do mundo. Eu falo isto muitas vezes, não me canso de falar isso. Apesar de ter alguns problemas a nível de segurança, de poder político, mas a nível de oportunidades, ele é um país excelente para se poder empreender. Porquê? Deve ser a primeira ou a segunda economia do mundo que mais cresce todo o ano. Porquê? Basta nós olharmos para a taxa de inflação dela. Então, no mínimo, nos últimos anos, acho que eu não estou a falar nenhuma asneira, a taxa de inflação ela é igual ou superior a 15% ao ano. E existe a possibilidade da gente conseguir crescer no mínimo na taxa de inflação. Então isso aí é domínio público, existem vários estudos nesse sentido. Então eu acho que o Brasil é um excelente país para ser empreendedor, é um excelente país para empreender, porque ele tem muitas oportunidades, tá? Quem trabalha certo, quem é fiel, quem é correto com as pessoas, quem não tenta dar o jeitinho, quem quer fazer a diferença no mercado acaba por conseguir. Agora, não é uma tarefa fácil, né? O início é doloroso. Eu tive 2 anos, no início, nos meus primeiros 2 anos de empreendedor, no segmento de consultoria, eu não consegui pagar as minhas contas, né? Essa é a realidade. Só que eu sempre fui muito fiel ao processo e eu não quis pular etapas. Hoje eu estou noutro estágio, mas também continuo a não querer pular etapas porque eu acho que se a gente tenta crescer rápido demais, alguma coisa pode não dar tão certo. Então, essa educação que eu tive em Portugal, o facto de eu poder ter tido uma educação mais conservadora, mais cautelosa, mais rigorosa, faz com que eu aqui no Brasil também seja um pouco mais disciplinado, não me entusiasmo com tanta facilidade e com as oportunidades que têm vindo a aparecer, fica mais fácil empreender aqui, comparado com a Europa. Cara, de novo, assim, por isso que é tão legal ter você aqui. Porque Obrigado. o Brasil, eu sou brasileiro, né? E tenho muito orgulho disso. E eu acho que a gente tem muito aqui, o que todo mundo fala daquela síndrome do cão vira-lata, né? A gente acha que fora é sempre muito melhor, né? Que, sei lá, Estados Unidos, Europa, lógico que tem alguns países piores. Mas talvez, e até por uma questão de... Eu acho que nós estamos evoluindo como brasileiros, com uma globalização, com mais acesso, mas eu vejo ainda de uma maneira, até de cultura, a gente sempre diz, né? O Brasil, temos muitos problemas, sem dúvida. Todo país tem, cada um com seus, temos muito. Mas o que você menciona é muito importante. Nós somos uma nação com 200 milhões de consumidores,
né, de pessoas, pelo menos, Sim. não sei se todos os consumidores têm crianças ali, mas, ou seja, é uma economia forte, com produto, com possibilidade de consumo muito grande dentro. Então, ou seja, a gente não precisa necessariamente, como eu acredito que seja o caso da Europa, que você precisa vender para outros países dentro da comunidade Sim, europeia, né? Eu acho que o Brasil, dependendo da indústria que você está, você realmente opera. Já é difícil você crescer dentro do Brasil. Você sair do estado, daqui, aumentar filiais e tudo mais, já é muito difícil. A gente não tem tanto essa preocupação em internacionalizar, né, nossas empresas, vamos dizer assim. Então, isso já é incrível. O acesso ao crédito, eu posso dizer que grande parte das empresas são alavancadas, né, quando a gente Sim. usa dinheiro capital. E faz muito sentido também, porque se você pensar na questão dos bancos, hoje os bancos emprestam o quê? 2%. Vamos falar de uma média, não sei se é isso, mas 2% ao mês. Se você usa esse dinheiro, 2% ao mês, dentro do teu negócio, cara, você tem que fazer, esse dinheiro tem que te render pelo menos mais do que os 2%. Então, 5%, o 6%. capital ajuda muitas Sim. vezes. Às vezes é o que permite a gente empreender sem capital, Sim, é complicado. é difícil. E, cara, e aqui eu já queria encaixar uma outra pergunta que aí eu acho que tem bastante a ver com o teu negócio, né? E eu sou empreendedor, você é empreendedor, grande parte da nossa audiência é composta por pessoas empreendedoras. E quanto mais a gente conversa, cara, vou tentar fazer essa pergunta de uma maneira bem resumida. Crescer dói. Com certeza. Só para complementar, para facilitar minha pergunta, como empreendedor, a gente sempre tem uma dúvida será que é o momento de crescer? Será que se eu crescer não pode colocar minha empresa em risco? Mas por outro lado, se eu não cresço num país que tem inflação, significa que só o fato de eu estagnar já estou reduzindo, porque a inflação está subindo. Então, de uma maneira prática, muitas vezes crescer é você investir capital num outro ponto que é mais caro, ou num equipamento que você precisa. E aí eu acho que mora o medo de muitos empreendedores. Muitas vezes, cara, essa ação que vai me ajudar a crescer pode ser o que vai me destruir. Pode ser que eu tô com a empresa super estável aqui, com um aluguel justo. Não, mas eu vou para uma praça melhor, para um lugar mais visibilidade, mais caro, mas de repente essa mudança é o que pode fazer a minha empresa quebrar. Então, emendando tudo isso, como empresário, como empreendedores, o que a gente tem que estar atento para saber o momento de crescer, o momento de estabilizar, o momento de reduzir? Você que trabalha com crescimento e desenvolvimento de empresas, o que a gente como empreendedor tem que estar de olho para seguir isso da maneira correta e não colocar os pés aí pelas mãos? Bom, respondendo à primeira pergunta, crescer dói? Com certeza que dói. Mas essa dor depois pode se tornar em algo muito prazeroso também. Né? Perfeito. Nós vivemos numa cultura muito capitalista, né? Então o crescimento ele está intrínseco a tudo, desde nós, enquanto seres humanos, queremos evoluir constantemente, porque queremos buscar melhor condição de vida, queremos ganhar mais dinheiro, porque queremos viajar, queremos ter boa saúde, queremos ter boa qualidade de vida, queremos ter status. E isso nas empresas não deixa de ser diferente. Só que tem que ser analisado num panorama um pouquinho diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Quando a gente é empresário ou é empreendedor, na maior parte dos casos, nós não estamos sozinhos dentro de um negócio. Tá? Com certeza. Então, em primeiro lugar, eu tenho que garantir que eu consigo dar sustento a toda a empresa. Colaboradores, estrutura, tenho que fazer com que a operação ela funcione normalmente e que eu consiga ter rentabilidade com a operação para que eu não tenha problemas. A vontade de crescer, ela parte muito pela visão do empresário. Você próprio falou. Às vezes, para um empresário crescer, ou um empreendedor, crescer pode ser comprar um maquinário para que ele possa investir na operação dele, para que ele vá buscar mais oportunidades e fature mais. Ou então, às vezes, o cara quer sair de uma praça, de uma loja menor, para ir para um galpão maior, porque ele vai ter uma estrutura maior, vai conseguir atender mais clientes e vai conseguir vender mais. Então, eu acho que o crescimento ele está intrínseco a tudo, né? Ele é muito importante. Só que, porquê que crescer dói tanto na maior parte dos casos? Porque não existe previsibilidade. E aí, Bruno, me desculpa, mas vou aproveitar e vou vender um pouquinho o meu peixe. Né? Porque esse é o nosso trabalho. Quando a gente tem previsibilidade, quando a gente monta um planejamento estratégico, quando a gente tem análise de alguns indicadores, fica mais fácil. Por quê?
Porque a gente consegue engajar e ser engajado pela estratégia para conseguirmos alcançar determinado fim. Então, se você me perguntar assim, e quais é que achas que são os indicadores mais importantes para medir se eu devo crescer ou não? Em primeiro lugar, eu tenho que ter um bom controle sobre o meu faturamento, né? Eu tenho que saber quanto é que faturo todo mês, quantas vendas eu efetuei, quanto é que eu faturei, para que depois, a nível financeiro, eu consiga fazer uma boa avaliação do meu fluxo de caixa, né? Porque não adianta eu querer vender a qualquer preço e eu não ter caixa para poder pagar a despesa, né? E isso acontece demais. Eu já peguei alguns clientes que faturam muito, mas chegam no final do mês e não conseguem ter dinheiro para pagar todas as contas. E por que que isso acontece? Porque não existe organização financeira. Porque o cara não faz uma conciliação bancária, não tem nem que seja, já não falo de um sistema, que é a melhor prática possível, é a gente ter um ERP ali que possa fazer o lançamento de todos os fluxos. Mas se o cara não tiver capacidade para ter isso, que ele tenha pelo menos uma planilha, onde ele registra as entradas e as saídas e no final ele vai saber, durante aquele exercício, se teve lucro ou prejuízo. E se o cara tiver um pouquinho mais de preparo, aí ele pode criar uns centros de custo, para ele saber, olha, entrou X, saiu X, do que saiu, X foi para pagar isto, Y para pagar aquilo, Z para pagar aquilo, e aí ele começa a ver onde é que o dinheiro está a ir e a partir daí ele começa a tomar decisões, tá? Então qual é o melhor momento para empreender? Para empreender não, para eu crescer. É eu saber, em primeiro lugar, onde é que eu quero chegar, em segundo lugar, eu consegui medir a minha capacidade e se eu vir que com a minha capacidade eu consigo crescer mais sem poder aumentar o meu custo para aumentar a minha lucratividade, aí é o momento de eu querer crescer. Ou então também tem a situação oposta. Eu estou no limite da minha capacidade, eu tenho lucratividade, mas eu sei que se eu investir mais X, eu vou conseguir ganhar muito mais. Então, são os paradigmas e são as comparações que eu te posso fornecer para medir se a gente pode crescer ou não e quando deve crescer. Não sei se eu respondi à sua pergunta. Respondeu perfeitamente. E até porque é difícil responder isso de uma maneira única. Empresas são diferentes, Sim. né? Empresa de serviço vai funcionar de um jeito, empresa que vende produto vai funcionar de outro, empresas são diferentes, né? Mas eu vejo que isso é sempre uma dor, né? Do tipo, preciso dar um passo para melhorar, mas eu sei que talvez... É aquela história, eu demorei, que nem você mencionou, né? No começo, quando a gente começa a empreender, tudo é muito complicado. Não tem caixa, você não tem clientes, você não tem portfólio, você não tem indicação, você começa... E aí aquela história, né? Chega uma hora que você... Confortável, eu acho que a gente nunca chega num lugar confortável empreendendo. Não conheço quem diga, tô tranquilo. Mas assim, eu acho que chega um momento que a gente começa a se questionar o seguinte: vou colocar em risco tudo que eu demorei tanto tempo para construir, agora que as coisas... Agora que, vamos dizer assim, né? Agora que tá me sobrando um pouquinho de dinheiro, eu vou arriscar e dar um passo, e se eu perco esse... E aí eu queria só emendar uma outra coisa que, como empreendedor também, conversando com pessoas empreendedoras, eu vejo que tem um erro muito comum que a gente comete, e principalmente quando eu converso com pessoas que... Tem muita gente que cai no empreendedorismo, né? Tem muita gente que... Quando percebeu... Então você entende, né? Tem gente que não é que eu escolhi, eu quero ser empreendedor. É que a coisa foi acontecendo ali e eu me tornei. E é muito normal dos empreendedores falarem assim, minha empresa custa 10 para operar, eu faturo 50, eu gasto 20 para cá, mais 20 para lá, sobra 10, então 10 é meu bolso, 10 é meu lucro. E aí você pega todo esse dinheiro e mês que vem torce para os 10 e é muito normal. Assim, como empreendedor, a gente, meu complemento, que eu aprendi também, no começo eu cometi esse erro, mas é muito importante a gente entender que se a empresa, vou dar um número simbólico, se a empresa faturou, teve lucro, vamos dizer assim, lucro livre de 10 mil reais, quer dizer que a empresa teve esse lucro. Não eu, como empreendedor, lucrei 10 mil. A gente tem que entender que a empresa ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro, o meu prolabore vai se manter o mesmo. Mas legal. E aqui também eu queria até fazer uma nova pergunta, conectando, né, um pouco com o que você falou lá no começo, que eu achei muito interessante o fato de que a cultura brasileira é mais empreendedora, até por uma questão cultural, escolaridade, empregos, cargos, empresas, em comparação à Europa, né? Você atua hoje com empresas no Brasil
isso eu acho muito legal, porque ao mesmo tempo que você... Porque eu faço consultoria em marketing, é meu trabalho também. Sim, sim. E já é complexo quando eu atendo empresas de nichos diferentes. Ou seja, no Brasil, mas nichos diferentes, já é um desafio. Você atua em nichos diferentes no Brasil e na Europa. Ou seja, nichos diferentes, consumidores diferentes. Nessa lógica, quando você termina uma reunião com um brasileiro, conecta uma reunião com um português, qual que você vê? Porque somos muito parecidos, né? Assim, Sim, brasileiros e portugueses, o Brasil vem... Somos irmãos, né? somos irmãos. Então, assim, eu entendo que temos as nossas... somos parecidos em muita coisa, mas muito diferentes em outras. Falando disso, assim, imagina que você desligou uma reunião com um brasileiro, conectou uma reunião com um português, voltou... O que você tem que mudar um pouquinho? O que você vê que é diferente ali entre essas duas galeras aqui? O que você acha que funciona mais aqui, menos ali? O que você fala? Enfim, no teu olhar, diferenças entre nós. Bruno, é assim, eu, nos meus processos consultivos e nos clientes que eu atendo, eu acho que é um grande diferencial. Talvez pareça que eu estou a tentar fugir à sua pergunta, mas não estou. Não. Tá? Mas é assim, quando você tem um produto com um bom cronograma, bem mapeado, com as etapas, e que você consegue mostrar isso para o cliente de forma muito transparente, antes de ele contratar o serviço, ele saber o que é que ele vai contratar, na hora que você vai fazer uma reunião, seja com um cara aqui no Brasil, ou com alguém em Portugal, ou em Angola, Moçambique, seja onde for, as práticas saudáveis elas acabam por ser semelhantes em qualquer lugar do mundo, independentemente da língua, tá? E da religião, da cultura. O importante é a gente ter aquela pessoa engajada e ela acreditar no produto e no processo. Então eu não enxergo muita diferenciação. Eu até enxergo muita aceitação de ambas as partes. Só que às vezes o cara aqui no Brasil tem uma forma diferente de ver as coisas das pessoas na Europa. Por uma questão de conservadorismo. Aqui não existe tanto esse conservadorismo. O pessoal é mais ambicioso, é mais sangue no olho, gosta de arriscar mais. Lá na Europa o cara é um pouco mais retraído, pensa mais antes de investir. Porquê? Porque ele não quer passar por tanto risco, não é? Aqui o cara não tem problema. Já vimos aí vários gurus máximos aí que começaram negócios, pegaram dívidas milionárias, conseguiram passar por cima, pagar tudo, deixar tudo ok. Lá em Portugal, quando a pessoa passa por algo assim, ela é mais visada pela própria sociedade e é mais discriminada. Isso não acontece assim publicamente. Eu acho que aqui no Brasil nós somos mais genuínos. Nós falamos mais a verdade frontalmente com as pessoas. Não temos problemas em falar as coisas. Na Europa eu sinto que as pessoas são mais reservadas. Não se expõem tanto, não falam tanto sobre a vida privada. Então é uma questão da gente ganhar essa confiança. Talvez em Portugal não seja tão fácil de ganhar a confiança, quanto muitas das vezes aqui é muito mais fácil, porque a vossa cultura é uma cultura muito diferente da cultura lá da Europa. Então eu acho que essa é a grande diferença. Agora falando a nível de técnico, a nível de entrega, ela é a mesma. Só que às vezes nós temos mais dificuldade lá, pelo conservadorismo, do que aqui, que a pessoa... Aqui parece que a pessoa ela é mais determinada, ela é mais focada, ela sabe mais aquilo que ela quer. Lá também tem muita gente assim, né? Mas não tem tanto empreendedorismo quanto tem aqui. Eu estou a falar de Portugal. Perfeito, perfeito. Pessoas são pessoas, né? Exatamente. As pessoas são pessoas. De novo, e aí, assim, curiosidade minha agora. 10 anos de Brasil. Um pouco mais, né? 10 anos de empreendendo. Você acha que você está mais arriscando sangue no olho brasileiro ou mais conservador? Hoje eu sou muito mais completo do que quando eu cheguei aqui. Legal. Muito mais. Aprendi muito mais no Brasil do que quando eu comecei. Talvez hoje eu seja um pouquinho mais audaz, mas eu continuo a ser extremamente conservador. E isso às vezes não é bom. Mas eu sou um cara que não sou pessimista. Eu era muito pessimista antes de eu vir para aqui. Eu aprendi a ser mais otimista aqui no Brasil. Mas o conservadorismo acho que é
uma imagem de marca minha, sabe? Eu não me entusiasmo com facilidade, eu não acredito muito em negócios muito fáceis e rentáveis rapidamente, até por tudo aquilo que a gente já tem passado ao longo da vida, que eu passei, que eu vivenciei, né? Então, eu continuo a ser bastante reservado e tentando colocar sempre o pé no chão para que eu não tenha uma surpresa desagradável. Então, melhorei bastante, mas continuo com as minhas raízes bastante firmes. Legal. Legal que você falou, de me tornei mais completo, né? Sim. A gente não... História de... Cada um tem uma história única. Sim. Né? Eu acho que a gente toma decisões, nós tomamos decisões na nossa vida com base naquilo que a gente viveu, Sim. das nossas experiências, da nossa cultura, somado àqueles objetivos que a gente tem, a nossa inteligência emocional, enfim, tem uma Sim. série de coisas que fazem com que a gente tome as decisões, né, que nós tomamos no dia a dia. Então, eu acho muito interessante quando a gente consegue, como você trouxe, né, sou muito mais completo, porque vou só fazer um parênteses com o que você mencionou de resultado rápido, né, de ter... Não precisa nem dizer, né, eu sou do marketing, então o que eu mais vejo na internet, assim, eu vejo uns anúncios assim, trabalhe menos, ganhe muito mais, conheça o meu método para você trabalhar menos, ganhar mais e ter liberdade de vida. Eu vou até falar para a câmera. Isso não existe, tá? Se você vê ali, aprenda com o meu método de trabalhar menos, de viver na praia ganhando dinheiro. Se você entrar nessa, a culpa é tua. Tu tá escolhendo ser enganado, tá? Eu tenho mais de 20 anos de marketing, não tem jeito. É dia a dia, é trabalho sério, é produto, é serviço. Tem muita coisa que envolve. Esse papo de que eu vou ficar rico rápido, não vai deixar alguém rico rápido. Não vai ficar. É muito difícil. Tem uma coisa ou outra, um exemplo ou outro que até pode funcionar, mas no geral eu concordo muito contigo, que é tempo, né? É longo prazo. E aí falando sobre isso, eu já quero emendar uma outra aqui, que é o seguinte. Tudo que a gente está falando aqui é muito teoria, né? Então, do certo, do caminho, do lado, do outro. Na carreira aí, durante, de uma maneira, claro, preservando parceiros e sim, o que você sim. puder. Qual foi a decisão mais difícil que você ajudou alguém a tomar? Porque assim, ó, eu vou te dizer como profissional de marketing, eu tenho clientes diferentes, que eu dou sugestões a eles. Meu trabalho é ser consultor, eu falo, ó, vamos por esse caminho aqui, vamos pelo aquele caminho. Mas eu sei dentro de mim, cara, por exemplo, quando eu falo para um cliente assim, ó, você vai ter que dobrar teu investimento em anúncio. Vou dar um exemplo só para... Cara, muitas vezes eu sei que para o cliente dobrar aquele investimento, se aquele investimento dobrado não trouxer resultado, aquilo é um baita de um prejuízo para aquela pessoa. Então, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu digo para você, Felipe, investe o dobro esse mês aqui, porque beleza, talvez se você é uma empresa muito grande, você vai investir o dobro, deu certo, deu errado, tanto faz. Mas quando a gente trabalha com empreendedores, cara, às vezes você vai falar, investe o dobro, a pessoa tirou ali de um caixa e botou. Se aquilo não funcionar, eu sou responsável, vamos dizer, por aquilo. Eu posso ser responsável até, claro, espero que não, mas eu posso ser responsável por aquele negócio acabar, né, tendo um problema sério de giro, né? Porque não é só o caixa que deixou de existir, é a receita que também não veio. Então eu tenho esse, por mais que a gente fale de coisas que não são essenciais, vamos dizer assim, né, não é folha de pagamento, mas são anúncios, mas assim, qual foi a decisão mais difícil que você teve que falar para uma pessoa, ó, vão por aqui que eu sou teu consultor, eu acho que é aqui, se puder compartilhar algum caso real, se não dá uma ilustrada, mas o que você foi dormir pensando, puta, cara, que a gente não sabe tudo. Às vezes a gente, né? Teve um caso até há relativamente pouco tempo, que é um cliente que me é bastante próximo, tornou-se até meu irmão, que o cara tinha feito um investimento milionário numa operação na empresa dele, para atender um determinado tipo de negócio, e a gente fez uns cálculos internos, juntamente lá com o pessoal de projetos, e a gente enxergou que, com base naquilo que o mercado estava a pagar, que é aquilo mesmo que o mercado paga, podem até existir algumas empresas grandes que paguem um preço acima do que está de mercado, mas é muito difícil disso acontecer. Então, tendo em conta que o cara tinha feito um investimento de mais de 500 mil reais para poder montar aquela operação, tinha comprado uns maquinários top para fazer a limpeza de placas solares, mas é aquelas usinas gigantes, o cara tem uma máquina que limpa, é mais rápido, melhora a eficiência
melhora a eficiência da própria usina, traz muito menos risco, porque a probabilidade de a placa ser quebrada diminui. Quando você tem mão humana a fazer esse tipo de trabalho, o risco aumenta. O cara tinha feito não era a área principal do negócio dele, mas era uma das principais áreas de negócio dele. E ele tinha investido uma grana violenta nesse negócio e estava a investir fortemente nesse negócio. Aí a gente fez as contas e tal. E não é que isso é uma decisão difícil, eu acho que isso já está intrínseco dentro de mim, porque assim como você falou que a gente tem que ser sério no nosso trabalho, eu procuro ser muito sério, correto e ético. Eu vou sempre falar para o cliente aquilo que ele precisa de ouvir. Claro que às vezes a gente erra, né? Mas eu tento ser sempre um cara cuidadoso, amigável, mas nunca faltando com a verdade. Eu tenho sempre que falar a verdade. E se eu prevejo que tem um negócio que ele não vai dar lucratividade, que ele vai sugar a rentabilidade de outra área da empresa, que isso pode ser expressivo, a minha obrigação é eu falar. Até porque se eu não falar, depois o cara vai me dizer, pô, tu sabias e tu não me falaste. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Acho que isso aconteceu uma vez na minha vida, não nesse contexto, né, noutro contexto. Uma empresa familiar que teve um problema que eu sinalizei, mas como eu não fui muito enfático, depois eu acabei por ser chamado a atenção, porque ele poderia ter falado, poderia ter sido mais enfático, que eu não fui. Então, a partir desse momento, eu nunca mais fiquei com nada guardado e com nada preso. Então, cheguei na frente dessa pessoa com todas as análises de precificação que a gente tinha feito, fazendo uma análise da lucratividade do serviço, colocando o payback para fazer o retorno do investimento, colocando lá o percentual de amortização. A gente viu que o negócio era água furada. E aí eu disse, mano, cai fora. Foca aqui e aqui, tu vais ganhar muito mais dinheiro do que tu focas aqui. Aqui, tu trocas dinheiro, tu retiras pessoal da tua operação, tu diminuis a tua capacidade operacional nas outras áreas para tu atuares num negócio que não tem rentabilidade. É melhor tu venderes o tratorzinho, a máquina, e tentar recuperar 90% do investimento que tu fizeste, ao tu focares nisso e não aguentares no médio e no longo prazo. Aconteceu. E era um negócio milionário. Mas de que é que adianta é ter um negócio que fatura muito e eu não ter lucratividade? Mais risco, né? Isso vai ao encontro da pergunta que você me fez. Quando é que eu devo crescer ou quando é que eu tenho que tirar o pé? Esse é o momento em que eu tenho que tirar o pé. E graças a Deus a pessoa pensou, conversou, discutiu com pares semelhantes e decidiu parar por enquanto com esse negócio para ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, para ver se o preço que é pago pelo mercado melhora para que ele possa voltar a pensar nisso novamente. Ou então, se aparecer um cara que queira pagar o preço que faça sentido vender o serviço, aí sim, aí. Mas aí é o que eu lhe falo, é a gente ter previsibilidade, saber através de indicadores, de análises, tomar decisões certas. Isso acontece constantemente no mercado, porque às vezes eu tenho este copo que custa 10, mas o meu concorrente vende a 5. E aí eu vou brigando com ele, né? E eu vou brigar com ele, mas eu sei que eu não tenho margem para poder vender. Eu vou vender no prejuízo ou então eu vou vender no 0 a 0. Aí eu começo a não pagar imposto, começo a fazer um monte de coisas ruins e começo a dizer que a minha empresa não é lucrativa. Então, cada negócio tem a sua particularidade e ele tem que ser analisado internamente. Claro que é importante a gente comparar o nosso preço com a concorrência, mas às vezes o concorrente também pode nem estar a calcular o preço da forma correta e se eu for no mesmo embalo, eu posso me prejudicar também. Vai junto, né? Exatamente. Sabe que, compartilhando uma parte aí da minha história, rapidamente, cara, eu acho que tem um fator, só para complementar esse tema, que às vezes, quando a gente fala de negócio, a gente não coloca na mesa. Tem um fator que é o fator emoção. Tem, às vezes, o fator sonho. Ego. Às vezes tem o fator ego. Às vezes tem o fator desejo. E por que eu falei que eu queria compartilhar durante um bom tempo, um período, né, da minha vida, eu investi numa coisa que eu gostava muito. Assim, que eu tinha um desejo, não era financeiro apenas, mas era um desejo de que aquilo desse certo. E no meu olhar imaturo, claro, né, como empreendedor novo,
matematicamente, sabe aquela história de 1 mais 1 dá 2? O negócio fazia sentido. Eu olhava para aquilo e eu falava, cara, isso aqui vai dar certo. Só que foi não dando. Foi não dando, não dando. E aí o ponto só que eu queria compartilhar aqui, às vezes a gente tem uma dificuldade de tomar decisões claras quando a gente coloca o nosso amor ali. Sabe? Eu tinha criado uma marca, né? Eu tinha um amor pelaquilo. E a gente, às vezes, é tão bombardeado com a comunicação que você já ouviu isso, eu já ouvi, e eu acredito, tá? Eu só acho que a gente tem que ter um pouco o pé no chão, que assim, até você desistir não deu errado. Já ouviu isso? É Assim, verdade. você tem que insistir, você tem que insistir. Só que aí, cara, assim, não quero acabar com o sonho de ninguém, mas tem coisa que dá errado. E tem que saber qual é o momento certo para parar também. Que a gente tem a história de que assim, não, é só confiar e até o final, vai dar certo, só depende da tua força de vontade, só depende... Não é verdade. Exatamente. Às vezes, cara, não é verdade. Foi difícil pra mim, viu? Tirar o amor e falar, vou fechar esse ciclo aqui, vou começar um outro lá, porque a sensação é que eu tinha perdido, sabe? A sensação é que eu tinha aberto mão, a sensação é que eu tinha desistido. Enfim, só compartilhando. Eu vou voltar nisso aí um dia na minha vida, porque... Sim, sim. Mas assim, eu entendo, porque dói. Às vezes a gente... Mas quando você for, já vai mais preparado, já vai com uma visão do negócio totalmente diferente. É que o que eu quis dizer com isso, só para deixar claro, é a importância do teu trabalho. Sim. Porque eu não tive um consultor, não dava, Sim. não era lógica. E eu acho que assim, eu não acho que eu sou burro, que eu não entendo de negócios, eu acho que eu tenho uma noção, só que a gente cega, cara. Quando a gente tem o amor pela porque coisa... tá envolvido emocionalmente. Então você tem uma pessoa, né, uma outra pessoa que não tem esse amor, de certa maneira, né, que é um consultor, que tá ali pra analisar, que vira pra você e fala assim, cara, isso aqui tá errado, isso aqui não vai dar certo. Sei que você gosta, sei que você acredita, mas tá errado. Quando você não tem, por mais que você seja inteligente ou qualquer coisa assim, o emocional, ele às Pesa vezes muito. faz você... Para esse meu amigo foi muito difícil. Acredito. E ele teve ali meses. E aí, fulano, já te disse a minha opinião, não vou mudar. Tu tens outras fontes de negócio muito mais rentáveis, muito mais lucrativas do que essa. Cara, não é o momento. E tudo bem, né? Tá tudo bem. Valide, tu não vais perder o teu negócio, antes pelo contrário. Tu vais canalizar esforços onde tu sabes que tu vais ganhar dinheiro de verdade. É isso que a gente tem que enxergar. Mas eu só fazer um parênteses com o que você falou no começo, que eu acho que é um problema do brasileiro. Ponto bom e ponto ruim, tá? Mas assim, também sabe o que é duro? Que você vendeu essa ideia pra todo mundo, cara. Entendeu? Entendi. Você chegou na tua casa, você falou pra tua mulher, não, eu tive uma ideia muito boa. Você falou pros seus amigos, vamos lá, vai conhecer, vamos fazer. Aí daqui a pouco, daqui a uns meses, você fala, não deu tão... É difícil, né, cara? Porque mas essa é a postura dos corajosos e dos íntegros. É a gente ter a capacidade e a humildade de reconhecer o nosso erro. Porque errar é humano. Todo mundo erra. É verdade. Só não erra quem não faz. E só não erra quem tá mentindo também. Exatamente. Eu falo isso direto com os meus clientes. Cara, se eu errar, me corrige, me cobra, porque eu estou aqui para aprender também. Perfeito. Eu vou errar uma vez. A segunda eu não vou errar, mas eu errei aprendendo. Isso acontece constantemente. Em tudo, né? Agora eu tento ser um cara humilde e reconhecer o meu erro, e tudo começa com um pedido de desculpas e depois com um contorno para tentarmos resolver aquela situação. Eu acho que quando a linguagem ela é transparente, independentemente com qualquer pessoa, seja no mundo do trabalho, seja na nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, se a gente é correto, é coerente, é honesto, se reconhece o erro e procura não cometer de novo, eu acho que aí a gente só tem que crescer e só tem que melhorar. Eu acredito muito... eu empreendo há menos tempo que você. Eu tô nessa desde 2021. Ainda pela uma questão de mercado, pandemia e minha história, né? Então eu ainda sinto que eu tô engatinhando, sabe? Tem umas decisões que eu tomo meio no escuro, assim. Tem umas que eu tomo errando ou não. Tô falando que todas estão certas. Mas tem umas que eu tomo não. É por aqui, tenho certeza. Tem umas que eu paro, eu olho, eu falo, puta, pedi opinião pra aqui, mas... Por mais que eu peça opinião, a pessoa não tá sentada na minha mesa, ela não tá olhando. Não sabe o contexto. Ela vai dar opinião de acordo com o que você falar. Então, cara, como é difícil você olhar e você falar, é hora de crescer? É hora de contratar? É hora de fazer? É hora de investir numa nova marca? Que hora? E assim, e durante esses pensamentos milhões que estão acontecendo na nossa cabeça, ainda tem o dia a dia, né? Sim. Não é que eu parei pra pensar, eu tenho... O empreendedor acaba por ficar muito sozinho. Né? É solitário, né, cara? É solitário demais. Tanto é que um dos meus slogans eu falo muito isso nas reuniões, a gente já usou isso em algumas campanhas,
você não está mais sozinho. Você contrata uma pessoa com uma visão de fora, comprometida, que olha o seu negócio como se fosse dele, que eu procuro fazer isso. Esse é o diferencial maior, é eu entrar na empresa de alguém e enxergar que aquele negócio é meu e o que é que eu faria para poder deixar aquele negócio um pouco melhor. Esse é o meu princípio fundamental. Aí você consegue tomar decisões mais assertivas, mas é muito difícil ser empreendedor, seja no Brasil, seja em qualquer lugar no mundo. Por quê? Você está sozinho, você não pode confiar sempre, você tem momentos em que você não pode falar, tem que guardar para você. E é bom quando a gente tem a possibilidade de ter algumas partilhas com algumas pessoas boas, mas é muito difícil. Sabe o que eu sinto falta, assim? Eu lembro que quando eu tinha trabalhando em empresa, né? Naturalmente você tem líderes, você tem gente que na teoria é mais inteligente, por algum motivo estão ali. Cara, e é muito bom. Quando você tem um problema, você olha ali, você fala, cara, não sei resolver. Levantava, batia na porta do meu chefe e falava, cara, tem um problema aqui. Aí é mais uma pessoa, por mais que ele não resolva, mas é mais uma pessoa, eu me sentia aliviado, que eu falava, eu não tô pensando nisso sozinho. Tem mais alguém para me ajudar. Empreendedor não, cara. Empreendedor eu olho pro problema e eu falo, puta. Agora, uma das coisas que, só pra fechar esse assunto pra gente seguir, e um ponto que você tocou e eu levo comigo, cara, de verdade, desde que eu comecei a agência, principalmente, que agora é que eu trabalho com serviço, nós estamos há quase 3 anos, né? 2 anos e pouquinho. E eu falo muito pro meu time. Eu falo, cara, se não doer em você, não vai dar certo. Assim, se eu fizer uma campanha para um cliente, essa campanha der completamente errada, e eu fechar meu computador no final do dia, for para casa jantar e nada... Lógico que eu vou fechar o computador, eu vou para casa, vou jantar do mesmo jeito. Mas se não doer em mim, cara, se eu não falar... Não é meu dinheiro, certo? Não é... Mas assim, se eu não... Às vezes eu tô em casa ali, bravo, eu falo, como é possível, aconteceu... Porque me dói. Então eu falo isso pro meu time, cara. Nós vamos errar. Sim. Vai ter coisa que você vai fazer, vai dar certo, outras vão dar errado. Agora, se quando a gente errar, não doer em você, se você não tiver o comprometimento no nosso ramo, não tô dizendo que isso é para todos os ramos, sim. Mas no meu ramo, se eu for dormir igual, você tendo lucro, você tendo prejuízo, aí eu não vou conseguir progredir mesmo. Porque aí eu vou ficar no turnover, perde, ganha cliente. Os clientes que estão com a gente estão porque eles sabem que... Aquela história de ir na mesa do chefe, só que não é chefe, prestador. Às vezes eu faço reunião com o cliente que eu falo... É nítido que eu tô incomodado. E acho que isso... Eu já senti várias vezes isso da vossa parte. Eu fico mesmo, cara. Se não funciona, eu fico... Hoje eu sou um cara pequeno, mas digo, eu tô com vocês porque eu enxergo esse comprometimento. Muito obrigado. Eu também me espelho muito nisso. Eu também, graças a Deus, o meu LTV de clientes é 3 anos. Legal. E é difícil em consultoria, né, cara? É difícil. Porque você fica ali... Não são todos, mas 90% não posso nem reclamar. Mas isso é o princípio, cara. Quando a gente se coloca no lugar do outro e sente aquela dor, aí a gente toma a decisão. É difícil a gente não tomar a decisão certa. E mais que isso, viu, cara? Eu vou te falar, o que eu sinto é que também o universo conspira. Sim. A sensação que eu tenho é que também o universo conspira. Porque às vezes eu tô incomodado e de repente alguma coisa acontece que funciona e falo, olha, deu certo. Será que se eu não tivesse incomodado isso ia acontecer? É verdade. Mas a gente tá caminhando pro final, Felipe, eu queria só não deixar de cobrir um ponto que eu acho que é muito importante no empreendedorismo e na vida, né? Que eu acredito no seguinte, nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Nós estamos ali entre os quase 40 ali, quase 40. E assim, acho que somos parte de uma geração que está mudando uma coisa muito importante na base. Acho que é a nossa geração. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que é a nossa geração. Porque assim, eu vejo pela geração dos meus pais, qualidade de vida, não vou falar qualidade de vida, mas vou dizer assim, sucesso na época dos meus pais, ou uma pessoa admirada na época dos meus pais, era aquela pessoa que trabalhava muito. Sabe aquela história assim? Puta, cara, a pessoa não vai pra casa, viaja, nossa, que legal, né? Nossos pais vinham meio assim, nossa, a pessoa ela é muito ocupada. E eu fico muito feliz em perceber que a gente tá mudando um pouco isso, né? Eu costumo dizer que antigamente a ordem de prioridades, de uma maneira ampla, a ordem de prioridades na vida era trabalho, família e saúde era a última coisa. Eu tô dormindo mal, tô comendo mal, mas tudo bem, tô ganhando dinheiro. Era essa, mais ou menos, o jeito que o mundo, né, pelo menos pequena amostra de mundo que eu tenho. E eu vejo um movimento tão diferente hoje.
Eu mesmo vivo esse movimento, né, cara? Mudei muito a minha vida por isso também, não só por isso, mas por isso. E eu vejo que essa ordem inverteu. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais família, saúde e trabalho. Hoje uma pessoa admirada, no meu entendimento, é alguém que tem tempo com os filhos, é alguém que tem uma qualidade de vida legal, é alguém que se alimenta bem, é alguém que dorme bem, que não era. Essa pessoa aí no... Cara, eu lembro quando eu era CLT bem no começo e eu trabalhava alguns dias de casa, eu tinha vergonha de ir na padaria sem roupa social, cara. Porque eu ia na padaria 2 da tarde, não tava fazendo nada de errado, mas eu olhava e falava, nossa, se alguém me ver aqui de camiseta e bermuda, vai parecer que eu tô... Tá. Hoje, cara, eu tenho um baita de um orgulho de trabalhar de bermuda no ambiente que a gente tá aqui, isso não muda em nada. Dito isso, né, sendo dessa mesma geração, em que momento você, se é que isso aconteceu pra você, ou como você vê isso, mas em que momento você entendeu que não é só trabalho, não é o trabalho não diz quem o Felipe é, ele complementa. Mas em que momento na tua vida, se você concorda com isso, é claro, né? Se você Concordo. viveu isso. Vou-te mostrar o meu paradigma. A minha educação foi uma educação muito tradicional. Ela não foi fácil, não tive nada de mão beijada, mas eu tive uma boa educação com bons valores. Eu tive boas mães naquele orfanato. Fui a Portugal o ano passado e fui visitar a minha mãe do orfanato. Aqui ainda era viva porque a outra tinha falecido 2 dias antes de eu viajar. E eu fui educado da forma que você falou que os seus pais eram educados. Primeiro trabalho, depois família, depois saúde. E eu vivenciei isso durante muito tempo, até eu conhecer a minha esposa. Tá? Ó, brasileira mudando tudo aí, ó. Vai. Até eu conhecer a minha esposa atual. Vou até contar a história, que ela foi uma história um pouco difícil, mas é uma história que ela tem um bom fundamento e é uma história bastante bonita. Então eu sempre fui um cara que, como eu vivia sozinho e era empreendedor, cara, eu só dependia de mim. Eu não tinha ninguém para pedir dinheiro emprestado, caso surgisse alguma coisa. Então sempre fui muito focado no meu trabalho, sempre muito engajado. Eu sempre trabalhei muito, graças a Deus. Quando eu conheci a minha esposa, ela dizia, pô, tu trabalhas muito, sei que, mas eu dizia, pô, mas eu tenho que trabalhar, tenho que pagar a conta. Se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar a minha conta? Não tem como. Então eu tenho que trabalhar. E aí eu conheci ela, levei ela para a Bahia, ela não se adaptou, voltou para São Paulo, e ela é baiana, só que ela mora no interior da Bahia, só que mora em São Paulo há muitos anos. E aí, passado uns tempos, eu decidi vir morar para São Paulo com ela. Quando eu vim morar para São Paulo, passado uns meses, ela engravidou. E aí eu continuei a trabalhar, não sei o quê. No meio da gravidez, ela descobriu um câncer de mama. Ela teve câncer de mama na gravidez, ela teve que fazer cirurgia, teve que fazer quimioterapia, depois teve que ter a Malu, depois teve que continuar a quimio, fazer a rádio. E hoje ela está bem, graças a Deus. Oro muito, entrego a Deus tudo. Foi um ano muito difícil, o ano da gravidez da minha esposa, mas foi um ano que acabou bem. E hoje ela está bem, a minha filha está bem, todo mundo está bem. E a partir daí, não é que eu coloquei o meu trabalho de escanteio, não, porque ele é a minha fonte de renda principal. Mas eu comecei a priorizar mais algumas coisas que eu não priorizava antes. Principalmente a família, o cuidado com a saúde. Hoje, por exemplo, se eu puder, eu faço questão de participar de todos os tratamentos, todas as cirurgias, todas as consultas que eu puder para ir com ela e ficar do lado dela. Se eu puder, eu vou estar lá, só não vou mesmo se não tiver como. E o mesmo acontece com a minha filha. Eu quero ser um pai presente, até para eu poder proporcionar para ela algo que eu não tive. Quer dizer, que eu tive, mas de uma forma muito diferente. Então eu poder acompanhar o percurso escolar, estar ali com ela nos momentos mais difíceis, ser próximo a ela enquanto pai, ela me reconhecer não só como pai, mas como um amigo, um parceiro, é algo que eu pretendo construir e é algo que eu hoje valorizo muito mais do que eu valorizava se calhar há uns 3 anos atrás. Então esse foi o marco que me fez mudar, só que eu continuo a dizer, o trabalho é extremamente importante. Só que hoje eu tento ser um cara mais inteligente.
para que eu consiga absorver tudo. Senão, a nossa sanidade mental também acaba por não aguentar. E para nós estarmos bem a trabalhar, nós temos que estar bem mentalmente e fisicamente. Se a gente não tiver, aí tudo começa a descambar. Aí você toma a decisão errada, Exatamente. Aí você avalia mal, aí você fica arrogante, aí você... Concordo, cara. E assim, eu posso dizer... cara, esse é um dos motivos de eu ter tanto respeito e carinho por você, cara. Obrigado. Porque, assim, a recíproca é verdadeira. Obrigado, cara. Porque, assim, o que eu vejo, Felipe, eu sou uma pessoa muito otimista. E acho que até demais, às vezes. Eu sou casado com uma mulher espanhola, né? Minha mulher é brasileira, mas de família espanhola. E eles são duros, né, cara? São. Existe uma rivalidade muito grande entre português e espanhol, por isso que eu tô citando. Eu sou de não que eu descendência vá ter portuguesa. essa rivalidade com vocês, jamais. Mas assim, o que eu quero dizer são pessoas mais duras. Incríveis. Pessoas são pessoas, tá? Mas eu tô dizendo assim, às vezes eu tenho esse conflito na minha casa porque eu sou otimista. Às vezes eu vejo um problema, cara, e de alguma maneira nós vamos sair disso. De alguma maneira nós vamos resolver esse problema. Mas aí é onde eu quero chegar, que eu falei sobre você. Eu também tenho que reconhecer os meus privilégios, cara. Eu não tive... eu não vou voltar, tá? Mas você citou aí 2 ou 3 coisas de história de vida que seriam suficientes para muita gente se fechar. Sim. Você sabe disso. Você está falando sobre orfanato, você está falando sobre uma doença, você está falando sobre coisas que muitas vezes levam as pessoas, e de uma maneira, tá? Não estou julgando, mas Sim. que pode levar as pessoas, porque eu acredito que tudo é muito de acordo com aquilo que a gente vê, cara. Se eu quiser ver problema, eu vou ver problema. Se eu quiser, tudo tem. Mas o nosso olhar, a maneira como a gente lida com a vida que nos guia, né? E eu como otimista, mas assim, é fácil ser otimista no meu papel, eu não tenho nenhum desses pontos que você citou. Então é muito legal ver a maneira que você coloca isso, a maneira como você entende que tem problemas que a gente não tem gestão, que a gente tem que lidar com eles, e reclamar não vai fazê-los melhor. Então, cara, parabéns. Obrigado. É muito legal ter... Acho que a gente atrai, né? Que a gente transmite, Sim. então é muito legal ter esse contato contigo nesse sentido. De novo, né? Eu tenho mais, cara, uma pergunta. Acho que tem muito... 2, na verdade. Uma que tem a ver com o nosso papo e uma outra de encerramento. A primeira, que tem a ver com o nosso papo. Você acredita que marketing bom pode salvar a empresa ruim? Ou produto ou serviço ruim? Que seja, porque... Vou melhorar a minha pergunta, tá? Eu vivo num mundo, e você também vem de uma formação de marketing, por mais que sua consultoria seja empresarial. Vamos usar esse elo que a gente tem em comum para falar de marketing. E, cara, feliz ou infelizmente, não tô aqui para julgar o meu mercado, mas tem muito maluco, né? Sim. Tem muito amador, tem muita gente que fala, sei lá o que você tá vendendo, não importa. Se você fizer uma boa campanha, colocar dinheiro e fizer marketing vai dar certo. E eu já adianto, eu não acredito nisso. Eu acho que o marketing ele vai impulsionar, vai te levar até um certo lugar, mas, cara, o que, no meu entendimento, produtos e serviços bem entregues, bem feitos, junto com marketing bom, mas é claro que aqui eu tô falando óbvio, tá? Mas vamos imaginar que eu tenho 2 pilares aqui. Eu tenho um arrozinho para pôr, eu vou pôr em marketing ou vou pôr no meu produto ou na minha melhoria de ser. Conclusão, você acha que marketing bom pode salvar um produto ou um serviço ruim? Cara, poder até pode, mas não definitivamente. Eu acho que tudo tem um tempo. Agora no Carnaval, tem muitos vídeos virais no TikTok, não vou falar de nomes, mas tem uma personalidade muito forte que participou de uma roda de samba lá no Carnaval, no Rio de Janeiro, que a nível de marketing é uma potência, talvez a maior potência do Brasil, mas que no contexto do Carnaval não teve o impacto que poderia gerar, porque a nível cultural ela não estava engajada com a cultura do Carnaval. E infelizmente todo mundo foi para cima da pessoa, a pessoa talvez até estivesse a tentar dar o melhor dela, né? Mas a cultura das pessoas ao entorno de todo o evento, e depois também existe aquela galera que tem raiva da pessoa, né? Que começa a falar um monte de besteira, que talvez a organização daquela escola tivesse organizado que aquele produto ali iria dar uma projeção gigantesca a nível positivo à imagem da escola, à imagem da pessoa, e teve um efeito totalmente reverso. Tá? Então, na minha opinião, marketing bom pode até salvar produto ruim, mas não por muito tempo.
Uma hora a conta chega, né? Uma hora alguém reclama no teu canal social. Exatamente. Então é muito importante que a gente tenha um bom produto para que se tiver um bom marketing, aí a probabilidade dele explodir é muito maior. E isto ser permanecido por um longo período de tempo, não ser algo momentâneo. Perfeito. Porque a gente vive num mundo também em que tudo é momentâneo. E aquilo que perdura no tempo cada vez mais tende a desaparecer. É mais difícil de encontrar. Mas ainda temos alguns exemplos onde isso acaba por acontecer e isso é muito prazeroso. Eu acho que todos aqui estamos aqui para criar um legado, né? Não é para fazer algo momentâneo. Eu falo por mim. Eu tenho a minha empresa porque eu quero criar um legado na vida das pessoas, porque a minha essência é poder ajudar pessoas, assim como eu fui ajudado desde criança, hoje eu tento retribuir dessa forma. E eu achei uma forma de poder ajudar pessoas ganhando dinheiro através da minha empresa. Por isso é que eu acabo por conseguir perdurar tanto tempo no tempo. Claro que tem outras questões por trás, a questão da ética, profissionalismo, disciplina, tem que ter muita disciplina, não é fácil, às vezes rolam aqueles momentos de desânimo, de desinteresse, de querer desistir, largar tudo fora, mas a gente tem que acreditar no processo e tem que acreditar que vai conseguir continuar a crescer, que vai conseguir continuar a entregar, que vai conseguir continuar a fazer a diferença na vida de muitas pessoas e quando a gente acredita nisso, o resultado vai vindo aos poucos também. Mas não é um resultado imediato, é um resultado que vai precisar de tempo para ele vir. Eu não confio em nada que é imediato, cara. Eu acho que tudo que eu construí de sólido na minha vida levou muito tempo. Exato. Muito tempo. Eu também. Então, quando a gente vê muita coisa aí, eu não tô aqui para julgar os outros, mas quando a gente vê as pessoas falando, sei lá, um exemplo bobo, sou a melhor empresa do Brasil nisso aqui. Você fala, quanto tempo você tá no game? 2 anos. Você fala, amigo. É difícil. Não deu nem tempo de você ter... Né? Mas, enfim, isso aí nós vamos deixar para um outro papo. E agora sim, Felipe, para finalizar, só para fazer um fechamento aqui do programa e de um contexto que é interessante, porque esse programa chama-se Empreenda-se, né? E a ideia aqui é falar sobre empreendedorismo. E tem uma intersecção aí, eu acho que tem... Não vou dizer que muita gente confunde, porque eu não sei dizer literalmente qual é a diferença de uma coisa para outra, mas assim, existe empreender e existe você ser empresário ou empresária, né? Sim. Por mais que as coisas estejam conectadas, eu acredito que há aí um ponto-chave ou algumas coisas que diferenciam. Então, na tua visão, o que significa empreender-se para o Felipe? Para mim, empreender-se é a gente fazer a diferença. Eu posso empreender na minha empresa, eu posso empreender no meu emprego, sendo CLT, né? Eu posso empreender na minha família. O que é importante é a gente querer fazer essa diferença. E assim, posso empreender na minha empresa por quê? Porque se eu olhar aquele negócio como se fosse meu, eu vou poder empreender nele, porque o dono da empresa ou o meu superior vai enxergar essa característica em mim, vai-me dar essa possibilidade de eu poder crescer, de poder evoluir, poder ganhar mais, poder ser uma pessoa melhor. E se eu faço isso na empresa dos outros, eu consigo fazer na minha empresa e consigo fazer na minha vida pessoal. Então, eu acho que nós temos que ter a vontade de querer fazer a diferença. Não querermos ser apenas mais um, mas não termos a vergonha de querermos criar um legado, porque às vezes isso também está muito atrelado. O cara só quer ser, peço até desculpa pelo termo que eu vou utilizar, mas só quer ser quer ser o baba-ovo do chefe ali, só quer ficar ali a passar a graxa. Não, cara. Às vezes a gente, para poder mostrar que quer fazer algo diferente, que tem essa ambição, essa vontade, que está comprometido com o negócio, tem que fazer esse trabalho mesmo. Não significa que o cara está a fazer uma coisa ruim, mas ele está engajado com a cultura daquele meio, com o time, com os objetivos, e ele enxerga que, através de algumas ações que ele possa fazer que não estão previstas naquele cenário, ele pode trazer outros resultados. Que é isso que eu procuro fazer na minha empresa, na empresa dos meus clientes, na minha família, nos meus amigos próximos. É isso que eu procuro fazer e para mim o empreendedorismo é isso mesmo.
eu poder me doar mais, me entregar mais para fazer com que algo possa ser melhor e crescer. Muito bom, compartilhamos aí concordo com os outros termos, mas é por isso que é legal ter visões, né, diferentes, de pessoas diferentes. Então, bom, Felipe, estamos caminhando para o final. Mais uma vez quero te agradecer demais. Obrigado a vocês, gostei muito de estar aqui. Muito obrigado, volte sempre. Não só pela visita, mas pela confiança, tá? Eu acho que empresas são feitas por pessoas e as coisas funcionam, elas se movimentam quando pessoas confiam no trabalho das outras e assim a gente cresce junto. Então, obrigado por confiar no trabalho da Mais DM, tá? Obrigado por estar aqui hoje, por esse bate-papo. É um prazer enorme. Tenho certeza que vamos ter um ano muito, muito legal pela frente. Então, muito obrigado pela visita, tá? Muito obrigado. E alguns agradecimentos adicionais aqui que eu também não posso deixar de fazer. Eu queria agradecer ao time da Mais DM, né? O Marcelo, o Maurício, o Caio, enfim, todo mundo que faz isso aqui acontecer. Não sou eu, né? Que eu tenho um time muito bom, por isso que a gente vem cada dia mais entregando outras coisas. Então, muito obrigado ao meu time. Queria agradecer também ao Juice Hub, que é quem nos permite continuar empreendendo, continuar crescendo. O Juice é uma comunidade que nos recebeu muito bem quando a gente colocou a bandeirinha em Santos. Então, muito obrigado. Nós estamos, a Mais DM fica no Juice Hub aqui em Santos. Nós estamos em um dos estúdios, em um dos ambientes aqui do Juice. Então, muito obrigado ao Juice, ao Gustavo, representado aqui, e todo o time daí do Juice Hub. É ótimo estar aqui com vocês. A gente cresce junto com vocês. Muito obrigado. E principalmente aos nossos parceiros, aos nossos clientes, assim como o Felipe, que realmente faz a roda girar e faz a gente cada vez mais aprender, se desenvolver e poder bater um papo tão legal quanto esse aqui. Então, muito obrigado. E é isso, pessoal. Até o próximo Empreenda-se. Tchau!